Muito bem. Então, para tudo, que no meio desse rolo aí do transporte público, eu tenho o Bruno Pessutti. Quem que é o Bruno Pessutti? Bruno Pessutti é um vereador do município de Curitiba que tem uma proposta. Vamos lá? David Lira. Cadê o David Lira? Vamos lá. Vamos até a Câmara Municipal. O David está ao vivo nesse momento, através do nosso link digital, link ao vivo. David Lira, como você está, garoto? Boa tarde. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde a todos que acompanham e compartilham. Eu estou muito bem, obrigado aí por perguntar. Estou curtindo aqui a capital paranaense, trazendo as informações dentro do Compartilhe. Pois é, Marco, não é só uma proposição, são duas proposições. E a gente vai falar com ele. O vereador Bruno Pessutti é autor de 2 projetos de lei que alteram o funcionamento do transporte público em Curitiba. O primeiro deles é pagar os ônibus por quilômetro rodado. E o segundo é também referente ao transporte público, mas implantar o bilhete único, que seria uma solução aí apresentada pelo vereador. As duas propostas já tramitaram aqui na Câmara Municipal de Curitiba, mas foram arquivadas em dezembro de 2016, com o fim da legislatura. Mas reeleito agora, o vereador Bruno Pessutti pretende colocar esses projetos de novo em votação em plenário. Inclusive, ele já reapresentou eles em 4 de janeiro deste ano. Vereador, boa tarde para o senhor. A proposição do quilômetro rodado, ele pretende aí alterar a legislação municipal quanto ao transporte público, né? Exatamente. Primeiramente, boa tarde, Marco Antônio, boa tarde a todos os telespectadores. Essa proposta é uma volta ao passado. Antigamente, antes da licitação na cidade de Curitiba, as empresas eram remuneradas pela URBS pelo quilômetro rodado. Com a criação da tarifa técnica, essa tão malfadada tarifa técnica na licitação, hoje as empresas ganham por quantas vezes a catraca gira, não importando quantos quilômetros foram percorridos pelos ônibus na cidade. O que ocorre, então? As empresas retiram ônibus de circulação, colocam ônibus velhos, ônibus mal conservados, porque não são ônibus que fazem o trabalho direito. E dessa forma, com a remuneração por quilômetro rodado, da forma como era anterior, é possível, inclusive, criar uma tarifa sazonal. Não só o bilhete único, que eu vou falar depois, mas principalmente a tarifa sazonal, que permite ao usuário ter uma tarifa mais baixa, uma tarifa reduzida, fora dos horários de pico. Por exemplo, das 11 da manhã até as 3 da tarde, essa tarifa poderá ser bastante inferior ao valor praticado nos horários de pico. Na opinião do senhor, então, o sistema eletrônico aí da bilhetagem não é transparente? Exatamente. Nós, durante a CPI do transporte coletivo, denunciamos diversas irregularidades e apresentamos outras sugestões. Mas a caixa preta do transporte coletivo hoje está localizada no sistema de bilhetagem. Um sistema que a cidade não tem o controle e não tem a auditoria sendo feita. Então, é um sistema não transparente que precisa ser modificado na cidade. Com essa mudança, haveria custos a mais para o município de Curitiba? Não, até porque todo o sistema é calculado em cima do quilômetro rodado. E isso depois é transformado para a quantidade de passageiros numa tarifa técnica. O que nós queremos é acabar com a tarifa técnica, transformar a remuneração das empresas por parte da URBS em quilômetro rodado e aí sim criar a tarifa sazonal e principalmente o bilhete único. Esse bilhete único é uma tarifa temporal, a pessoa paga por tempo. Hoje uma pessoa que utiliza essa passagem de R$ 4,25, ela só pode utilizar o ônibus uma vez. Pode até trocar de ônibus dentro do terminal sem pagar outra passagem, mas muitos passageiros precisam usar 2 vezes o ônibus ou até mesmo seria muito mais fácil se essa troca fosse fora do terminal. Ou se a gente ampliar isso e fizesse um valor mensal, aquele vale transporte que um patrão deposita na conta do empresário, do funcionário, esse valor mensal poderia permitir que o usuário do transporte coletivo hoje, que só consegue andar 2 vezes por dia no ônibus, poderia utilizar 2, 3, 10 vezes por dia, descendo no meio do caminho, visitando seus parentes durante o dia ou fazendo, por exemplo, como estudante, indo ao estudo e também indo ao trabalho, sem precisar pagar nada mais por isso, porque o sistema todo está pago pelo quilômetro. Então, com certeza, são avanços. A cidade de Curitiba está atrasada nisso, outras cidades já têm essa solução implantada. Hoje mesmo, São Paulo apresentou, o prefeito Dória apresentou a privatização do bilhete único. Lá, 92% dos usuários já utilizam o bilhete único. E Curitiba, que sempre foi modelo nos transportes, hoje não tem 60% das pessoas utilizando o cartão transporte e ainda não tem um bilhete único que permita a integração fora dos terminais
mas facilitando muito a vida de toda a população de Curitiba. O senhor reapresentou os 2 projetos de lei no dia 4 de janeiro deste ano. Na opinião do senhor, vai ser fácil de passá-los agora no plenário? Nós temos a certeza que são projetos por benefício de toda a cidade. Não é projeto de apenas um vereador, é um projeto de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada em 2013, apresentou sugestões e tenho certeza que, se for do interesse do prefeito e do interesse dos vereadores, não haverá nenhum tipo de problema para a tramitação, porque quem é beneficiado disso é a população, não é particularmente um vereador ou o prefeito, e sim os 1.100.000 usuários do transporte coletivo que todos os dias têm que utilizar o ônibus porque muitas vezes não tem a opção de ter um outro carro, um outro meio de transporte. E o senhor acredita que depois de segunda-feira, aí, com o coro de reclamações da população de Curitiba sobre o aumento da passagem, será mais fácil esse projeto ser aprovado de imediato, os 2 projetos? Nós temos conversado isso com o líder do prefeito e com a equipe do governo para falar que essa seria uma grande solução para não só permitir um benefício ao usuário do transporte, mas também na tarifa integrada metropolitana, uma tarifa temporal para que toda a região metropolitana pudesse se locomover, passar por toda a cidade de Curitiba, não precisar necessariamente utilizar um terminal de transporte, pagando apenas uma tarifa. Isso com certeza é um avanço muito grande que justifica esse preço da tarifa bastante elevado. Mas também dizer que durante a CPI nós denunciamos algumas irregularidades que ainda estão presentes na tarifa e cobrar publicamente o Ministério Público, que há 3 anos já tem esse relatório em mãos, não só da CPI, mas também do Tribunal de Contas e de outras entidades, e lá estão alguns itens considerados irregulares e que o Ministério Público, que é o órgão competente para isso, faça as devidas denúncias à Justiça para que, uma vez retirado esses itens da tarifa, a passagem possa ser reduzida. Hoje o prefeito não tem o que fazer, visto que ele tem que cumprir o contrato e esses itens estão no contrato dentro da tarifa. Então nós solicitamos ao Ministério Público que haja com bastante rigor, retirando os itens irregulares da tarifa, permitindo aí que a tarifa possa ser reduzida e a ampliação do serviço continue sendo cada vez maior e melhorado para a população. Vereador, e qual seria o prazo? Porque em São Paulo mesmo, como o senhor citou como exemplo, o prazo lá para se utilizar o bilhete único, para você não pagar de novo a tarifa, é um prazo de 24 horas. E qual que seria o prazo aqui em Curitiba? Nós temos a sugestão do bilhete da tarifa única ser válida por 2 horas, essa aqui 4,25, a tarifa do bilhete único ser de 24 horas, mas ter a de 24 horas, a de uma semana, a de um mês e até, quem sabe, de um ano. Imagine a possibilidade de um cidadão pagar cerca de 500, 600 reais por ano para utilizar o transporte coletivo, quantas vezes achar necessário durante o ano inteiro. É uma possibilidade, isso não é a reinvenção da roda, isso já existe e com certeza a cidade de Curitiba precisa fazer e adotar essas medidas para melhorar a prestação de serviço do transporte coletivo urbano na cidade. Ok, Marco Antônio, eu volto com você no estúdio. Eu quero lembrá-lo que o vereador Bruno Pessutti está com ponto e nós queremos saber se tem perguntas aí diretamente do estúdio. Teríamos várias, mas o tempo não permite. Mas muito obrigado, vereador Pessutti, parabéns pelo seu trabalho. David Lira, parabéns também, muito bom ter você aqui na equipe do Compartilhe.